Olá, meus irmãos e irmãs, bem-vindos ao canal Bom Dia com a Bíblia. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, as estratégias do diabo e como o diabo se esconde nos nossos pensamentos. E o mais importante, como vencê-lo. Mas antes, eu gostaria de te perguntar, você sabia que o diabo tem uma estratégia para destruir a sua vida? Sim, ele tem, e ele nunca brinca em serviço. Ele é astuto, maligno e persistente. Ele sabe como atacar os seus pontos fracos, como explorar as suas vulnerabilidades, como sabotar os seus planos. Ele é um mentiroso, é o pai de todas as mentiras. Ele está sempre tentando nos enganar e nos levar para longe de Deus. Uma das maneiras que ele usa para nos enganar é através dos nossos pensamentos. Ele nos bombardeia com pensamentos negativos e mentiras. Ele quer nos fazer acreditar que não somos bons o suficiente, que não somos amados e que não somos capazes de realizar nada. Como podemos identificar e combater as mentiras dele? Como podemos renovar a nossa mente com a verdade de Deus? Como podemos experimentar a vontade de Deus em nossas vidas? Essas são algumas das perguntas que vamos responder neste vídeo. Fique conosco e acompanhe, mas quero lhe convidar a deixar o seu like e compartilhar este vídeo com amigos e familiares, pois quanto mais pessoas a palavra de Deus alcançar, menores serão as chances do diabo. E fique até o final, pois mostraremos como a Bíblia nos ensina a combater as estratégias executadas pelo diabo. A Bíblia nos revela alguns dos métodos que o diabo usa para nos enganar, nos tentar e nos afastar de Deus. Vamos ver alguns deles. Ele usa a mentira para distorcer a verdade, para confundir a nossa mente, para enganar o nosso coração. Em João 8, versículo 44 diz: "Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira." Foi assim que ele enganou Eva no jardim do Éden. Ele mentiu sobre a ordem de Deus, sobre a consequência do pecado, sobre o conhecimento do bem e do mal. Ele fez a Eva duvidar da bondade de Deus, da veracidade de Deus, da autoridade de Deus. Assim diz em 2 Coríntios 11, versículo 3. "Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, também a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo." O diabo também usa a mentira para nos acusar, para nos condenar, para nos desanimar. Ele nos diz que somos indignos, que somos fracassados, que somos inúteis. Ele nos faz sentir culpa, vergonha e medo. Ele é o acusador dos irmãos. Ele quer nos separar do amor de Deus, da graça de Deus, da comunhão de Deus. Em 1 Pedro 5, versículo 8 diz: "Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar." Ele também usa a tentação. A tentação é outra arma dele. Ele usa a tentação para despertar os nossos desejos, para estimular as nossas paixões, para satisfazer as nossas vontades. Foi assim que ele tentou Jesus no deserto. Ele ofereceu pão para saciar a sua fome, poder para dominar os reinos do mundo, proteção para provar a sua fé. Isso a gente encontra em Mateus. Ele apelou para as necessidades físicas, emocionais e espirituais de Jesus. Ele também usa a tentação para nos seduzir, para nos corromper, para nos escravizar. Ele nos apresenta o pecado como algo bom, prazeroso e vantajoso. Ele nos faz esquecer das consequências negativas e eternas do pecado. A opressão é mais uma arma do diabo. Ele usa a opressão para causar sofrimento, para provocar doença e para gerar conflito. Foi assim que ele oprimiu Jó, com calamidades, enfermidades e perdas. Ele quis testar a integridade, a fidelidade e a paciência de Jó.
Em Efésios 2, versículo 2 diz: Ele é o príncipe das potestades do ar. Ele quer nos impedir de servir a Deus, de glorificar a Deus e de testemunhar a Deus. O diabo é um inimigo astuto que tenta nos afastar de Deus e do nosso propósito, para nos fazer duvidar da nossa identidade em Cristo. Mas como podemos vencer essa batalha espiritual e renovar a nossa mente com a verdade de Deus? Vamos apresentar alguns passos e versículos bíblicos que nos ajudam a identificar e combater as mentiras do diabo e a afirmar a nossa identidade como filhos de Deus. O primeiro passo é reconhecer que o pensamento é uma mentira. O diabo é o pai da mentira e ele quer nos fazer acreditar em coisas que são contrárias à palavra de Deus. Por exemplo, ele pode nos dizer que não somos bons o suficiente, que não somos amados, que não somos capazes de realizar nada, que Deus não nos ama, que Deus não nos perdoa, que Deus não nos quer. Esses pensamentos são mentiras que devemos rejeitar, pois eles não condizem com o que Deus diz sobre nós em sua palavra. Jesus disse em João 8, versículo 31-32, Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Outro exemplo, você pode responder com o que Deus diz em Romanos, versículo 38, no capítulo 8. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O segundo passo é substituir o pensamento pela verdade de Deus. Deus é a fonte da verdade e Ele nos revela a sua verdade em sua palavra. A palavra de Deus é como uma espada que corta as mentiras do diabo e nos liberta do seu poder. Devemos declarar em voz alta o que Deus diz sobre nós, sobre Ele e sobre a situação. Devemos usar as promessas e os mandamentos de Deus como armas contra as mentiras do diabo. Por exemplo, se o diabo nos diz que não somos bons o suficiente, podemos responder com o que Deus diz em Efésios 2, versículos 10. Pois somos a criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Ou também, se o diabo lhe diz que você não tem esperança, você pode declarar o que Deus diz em Jeremias 29, versículo 11. Pois eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. O terceiro passo é meditar na verdade de Deus. Meditar significa repetir a verdade de Deus em nossa mente, até que ela se torne parte de nós. Meditar significa orar e louvar a Deus pela sua verdade. Meditar significa deixar que a palavra de Deus transforme a nossa mente e o nosso coração. Quando meditamos na verdade de Deus, ela se torna mais real para nós do que as mentiras do diabo. Ela nos enche de fé, esperança e amor. Ela nos capacita a experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo disse em Romanos 12, versículo 2, Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A nossa arma contra o diabo é a palavra de Deus. Ela é poderosa em Deus para destruir as fortalezas, derrubar os sofismas e levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Quando usamos a palavra de Deus, estamos usando a autoridade e o poder de Deus para resistir ao diabo e fazer com que ele fuja de nós. Quando usamos a palavra de Deus, estamos nos alinhando com a vontade e o propósito de Deus para as nossas vidas. Quando usamos a palavra de Deus, estamos afirmando a nossa identidade como filhos de Deus, que são amados, perdoados,
aceitos, capacitados e chamados por Ele. Podemos vencer a batalha espiritual contra as mentiras do diabo e renovar a nossa mente com a verdade de Deus. Para isso, devemos reconhecer que o pensamento é uma mentira, substituí-lo pela verdade de Deus e meditar na verdade de Deus, e usar a palavra dele contra o diabo. Assim, poderemos experimentar a liberdade, a paz e a alegria que Deus tem para nós. Assim, poderemos cumprir o nosso propósito como filhos de Deus. Assim, poderemos glorificar a Deus com as nossas vidas. Que Deus nos abençoe e nos ajude a praticar esses passos em nossas vidas. Que possamos nos manter firmes na verdade, cingindo-nos com o cinto da verdade. Que possamos nos submeter a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Que possamos seguir a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. E para finalizar, gostaria de fazer a leitura de Isaías 41, versículo 10, que diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Agora, oremos juntos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que nos revela a estratégia do diabo para nos destruir. Nós reconhecemos que tu és o nosso Deus, o nosso protetor, o nosso libertador. Senhor, nós confessamos que muitas vezes somos enganados, tentados e oprimidos pelo diabo. Nós admitimos que muitas vezes caímos nas suas armadilhas e sofremos as suas consequências. Nós pedimos perdão por nossa ignorância, nossa fraqueza e nossa infidelidade. Senhor, nós te pedimos que nos dê sabedoria, força e fé para resisti-lo. Nós te pedimos que nos mostre a verdade, o caminho e a vida em Jesus Cristo. Nós te pedimos que nos ajudes a usar as armas espirituais que tu nos deste, a tua palavra, o teu Espírito e a tua igreja. Senhor, nós te louvamos pela vitória que tu nos garantiste sobre o diabo. Nós te glorificamos pela obra que tu realizaste na cruz por meio de Jesus Cristo. Nós te adoramos pela promessa que tu nos fizeste de lançar o diabo no lago de fogo para sempre. Que Deus nos guarde, nos livre e nos salve do maligno. Que Deus seja louvado, honrado e glorificado em nossas vidas. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima.